Boa tarde, seja bem-vindo à Assembleia Geral. Os portugueses não sabem ainda que salário vão receber no final do mês. O diploma que estipula a repartição dos subsídios por 12 meses ainda não foi publicado pela Assembleia da República e a medida pode entrar em vigor apenas em fevereiro. Para atenuar o efeito nas famílias do aumento de impostos, o Governo decidiu avançar com a repartição pelos 12 meses de metade dos subsídios de Natal e de férias no setor privado. Mas agora que o ano já começou, as dúvidas por esclarecer são ainda muitas. Patrões e empregados não sabem nem quando, nem quanto vão pagar ou receber no final deste mês. Janeiro vai no início e falta ainda à Assembleia da República publicar o diploma que estipula as regras para a diluição dos subsídios. Os deputados admitem que seja publicado antes do dia 20, à altura de processamento dos salários nas empresas, mas há também quem admita que só em fevereiro a medida entra em vigor. Se assim for, as empresas pagam a dobrar em fevereiro, já que o que não foi pago em janeiro tem efeitos retroativos. Um cenário admitido pelo deputado do CDS, Artur Rego, ao Jornal de Negócios. Para além da Assembleia, o diploma tem ainda de passar pelo crivo do Presidente da República, que tem 20 dias para promulgar a lei. Depois disso, segue para publicação no Diário da República. Por agora, a banca já sabe que para os seus trabalhadores tudo vai ficar na mesma. Os bancos têm direito a ser exceção, uma vez que pagam os subsídios de férias e de Natal adiantados. Uma alteração que pode ainda aplicar-se a outras empresas e que vai ao encontro das pretensões do PS, que quer ver a exceção mais alargada. Os portugueses estão assim sem saber o que vão receber neste final de mês, se mais, se menos. Isto porque também as tabelas de retenção de IRS não foram publicadas. Se quiser então participar no programa de hoje, já sabe, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: está preocupado por não saber quanto vai receber este mês? Também pode deixar a sua resposta no site do Económico, em www.económico.pt e ainda no e-mail assembleiageral@económico.pt. Para já passamos à análise com a presença de José de Melo, fiscalista, e Jorge Santiago, como habitualmente às terças-feiras. Boa tarde aos dois, obrigada pela vossa presença. Vou começar por si e perguntar-lhe para já se acha possível que esta medida entre em vigor ainda este mês. Antes de mais, boa tarde, muito obrigado pelo convite que me interessaram. Quando diz esta medida, estou a presumir que me esteja a falar da diluição do subsídio em duodécimos. Eu acho que vai ser muito difícil. Acho que vai ser muito difícil porque para já, porque nós estamos a falar de um diploma que não conhecemos, na verdade, não é? Que ainda vai ter que ser publicado em Diário da República e que depois vai ter que ser aplicado. E as empresas estão algumas delas, prestes a começar a preparar os seus mecanismos informáticos para poder processar os vencimentos e neste momento não sabem como fazê-lo, não sabem que taxa vão aplicar e eu diria que a maioria das empresas, a partir do dia 20, começam a preparar as retenções na fonte e vai ser difícil. Vai ser difícil. Nós temos a ideia que irá ser publicado por volta do dia 15. Se assim for, teremos alguma margem, mas vai ser difícil. Acha que, de alguma forma, esta medida podia ter sido, se calhar, antecipada, começada a ser discutida de alguma forma mais cedo, até para que estes passos que obrigatoriamente têm que dar fossem, de alguma forma, também eles com mais tempo e para que depois não se chegasse ao início do ano e se vivesse, no fundo, esta situação? Eu diria que não só acho que podia como devia, não é? Nós já conhecemos mais ou menos os contornos da proposta do Orçamento de Estado desde setembro, outubro. Com alteração aqui, alteração ali, nós já sabíamos mais ou menos quais é que iam ser as regras finais, não é? E quer dizer, tivemos 3 meses para preparar, acho de certa forma inacreditável como é que se chega a esta situação. Como é que se chega a esta situação, Jorge Santiago? Quer uma resposta curta ou comprida? Quer a resposta que quiser, não é? A resposta curta é falta de preparação, é mesmo andar nas nuvens. A resposta mais comprida provavelmente passará por alguma improvisação, ou seja, eu acho que andamos todos um bocado atrás dos acontecimentos. Os acontecimentos vão acontecendo e nós vamos reagindo a acontecimentos. É um dos problemas de Portugal e globalmente, não é só deste governo, mas também, é que nós preparamos pouco as situações, planeamos pouco, programamos pouco e, portanto, respondemos mais às situações do que verdadeiramente antecipamos. E, portanto,
como disse o José de Melo muito bem, na minha opinião, já se sabe os contornos do que ia ser. Portanto, era relativamente fácil. Aliás, o Estado, o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, que há pouco tempo veio falar disso, por causa da próprios funcionários públicos, e também o Sr. Ministro da Solidariedade, por causa do pagamento das pensões. E, portanto, tudo isso é qualquer coisa que se sabe. Agora, isto aplica-se de duas formas, de formas diferentes, quer às empresas, quer às pessoas. E, portanto, isto vai criar, digamos, não digo problemas, mas vai criar uma situação aos três níveis, a nível do próprio Governo, que não sabe quando é que vai receber o dinheiro, porque estamos a falar de retenções na fonte, ou seja, dinheiro que logo de seguida deverá entrar nos cofres do Estado. Mas, por outro lado, as empresas têm aqui uma alteração. Se me perguntar se eu concordo com a alteração, eu concordo. Agora, o concordar com a alteração não quer dizer que ela seja feita assim, que é o deixar de pagar, ter um pico ou 2 picos de pagamentos em junho, julho e em novembro, dezembro, consoante as empresas, e passarem a ter uma situação mais lisa de pagamento, portanto, pagarem mais ou menos o mesmo todos os anos. Mas, como sempre, a fase de mudança é sempre uma fase complicada, porque, de qualquer maneira, em janeiro pagariam um determinado valor e vão ter que pagar um bocadinho mais. É claro que depois, em junho, vão recuperar isso, mas há aqui uma mudança que tem que ser feita em termos dos processamentos, em termos dos valores em causa. Para as pessoas, a mesma coisa. É verdade que os funcionários públicos, já o ano passado, estavam habituados a não receber o 13º e o 14º de férias, subsídio de Natal. Mas o resto dos funcionários, que apesar de tudo ainda são a maioria, não é? Apesar de tudo, diz-se que temos cerca de 700 mil funcionários públicos, mas somos cerca de 3 milhões, número redondos, de trabalhadores. Tem aqui também uma alteração na sua forma de atuar. Portanto, acho que era importante que houvesse a tal famigerada, e que muitas vezes, tanta vez falada, comunicação do Governo em relação, e tão escondida, em relação ao que se tem que passar. E, portanto, a prevenção e a educação das pessoas, acho que é qualquer coisa de fundamental e que não tem sido feito. Até porque ainda há algumas dúvidas, apesar de o Governo, creio que ontem já ter vindo dizer que, de facto, esta diluição dos subsídios não vai agravar a tributação. Já é certo que isto seja assim? De facto, as pessoas comecem a receber mais por mês, mas depois também comecem a descontar mais? Se aplicarmos a regra que já existe do Decreto-Lei 42/91, a retenção do imposto sobre os subsídios vai ser feita à parte. Portanto, não vai acumular com o vencimento pago nesse mês. Portanto, quer dizer, a regra já existe. Portanto, não é preciso inventar nada, não é? Agora, aproveitando o que o professor estava a dizer, muito bem, o que é mais fantástico é que esta questão dos subsídios, de facto, é alguma coisa de novo. Nós não poderíamos ter tido de pensar nela um pouco antes. Agora, a questão das tabelas de retenção na fonte é que é algo que não se percebe. Exato, porque também isso ainda não foi publicado, portanto ainda não se consegue perceber se vai de facto ganhar mais ao fim do mês ou menos, é isso? Bom, ganhar mais, ninguém vai ganhar mais de certeza. O que vai haver é esta diluição dos subsídios, serve exatamente para colmatar esta perda de poder de compra, não é? Que resultante do aumento de impostos que temos, quer dizer, temos que reconhecer que vai ser de facto duro e significativo. E esse aumento de impostos vai ser refletido nas tabelas de retenção na fonte. Portanto, se me perguntar, no vencimento ao final do mês, o vencimento vai ser sempre muito inferior àquilo que seria em janeiro do ano passado. O que nós vamos ter é, além disso, um plus que nos é dado pela diluição do subsídio, naqueles, e bem, que o recebiam e agora vou receber em duodécimos, porque existem os funcionários públicos que já não o recebiam, não é? Vamos ter este plus que vai ser também sujeito à retenção, não é? E à tributação. Portanto, não vamos ter um aumento do poder de compra, vamos ter uma diminuição do poder de compra ao final do ano, não é? Mas numa perspectiva de caixa, se quisermos, de mês a mês, vamos ter este aumento que é um pouco, não é, ele é real, mas resulta desta diluição, não resulta de nenhum. Mas acha que estes 2 diplomas que ainda não foram publicados, acredita que vão entrar em vigor, no fundo, ao mesmo tempo? O ideal seria que entrassem ao mesmo tempo? De que forma é que isto se poderia fazer? Qual seria a melhor forma? O ideal seria que entrassem ao mesmo tempo amanhã, processo? Mas como isto não é possível, o ideal seria que as tabelas de retenção na fonte fossem aprovadas o mais rapidamente possível e publicadas. Porque se nós podemos resolver o problema dos subsídios para o mês que vem,
eventualmente acertando e fazendo o acerto do retroativos do mês de janeiro. Já a questão das retenções na fonte é mais complicada, porque temos a questão da sobretaxa extraordinária, não é? Que vai ter que estar refletida nessas retenções. Temos a questão do aumento das taxas do imposto significativo, que vai ter que estar também refletido nas tabelas. Pelo menos essas era importante que nós já tivéssemos essa noção. O que é que tudo isto pode fazer pela economia real? Acha que, tendo mais dinheiro disponível ao fim do mês, se cria aqui uma ilusão? Se calhar as pessoas podem até gastar um bocadinho mais, ou as expectativas, como falamos aqui muitas vezes, da gestão de expectativas, como as pessoas já têm, enfim, más expectativas para este ano, que então que nada... Eu acho que isso já está feito, quer dizer, já não vai alterar nada. Um dos grandes problemas da forma como foi, na minha opinião, como foi conduzida todo este processo da crise, é que criou-se esta psicose da crise. E, portanto, as pessoas deixaram de gastar, muitas vezes não porque não tinham, mas porque não sabiam que daí vinha. E, portanto, houve um travar às 4 rodas, e não foi às 6 ou às 8, porque normalmente os carros só têm 4 rodas, porque não travavam a mais, e, portanto, houve aqui uma noção de não sei o que é que vai acontecer, portanto, eu pura e simplesmente deixo de gastar. Isso também é um bocado tradicional de Portugal. Nós somos muito... Quando havia dinheiro barato, a gente gastava. E agora, de repente, quando o dinheiro... que continua barato, apesar de... Pode não haver, em alguns casos, mas quando há é barato. Apesar de tudo, é claro que as taxas de juros subiram bastante comparativamente com o que tínhamos há pouco tempo. Mas não estão tão altas como isso. É claro que passámos a cortar. Agora, o ponto que se põe aqui, quanto a mim, é um mais além. Que é, quando falamos, o Governo nomeou agora uma comissão para a revisão do IRC. Era a noção de que o IRC era importante, e eu venho para dar os parabéns ao António Lobo Xavier, foi meu colega de liceu, portanto, conheço muito bem, é uma pessoa altamente competente, mas o IRC é qualquer coisa de importante, mas uma parte das empresas, é claro que pagam IRC, mas é muito mais importante, na minha opinião, em termos do desenvolvimento, em todo sujeito à discussão, como é lógico, em termos de desenvolvimento do próprio país, o IRS. E a única coisa que foi feita em relação ao IRS, ou seja, foram feitas duas coisas. Uma, basicamente, reduzimos os escalões. Eu, neste momento, nem ponho em causa a bondade da situação de poder reduzir escalões. O que eu ponho é que o sistema continua a ser extremamente complicado e difícil de funcionar. E, portanto, se é verdade que, com esta situação de acabarmos com... que é a segunda situação, de acabar... ou de pretensamente se acabar com os subsídios, se pode traduzir isto num alisamento, digamos, dos rendimentos. E de não dizer às pessoas, meus amigos, o que é importante não é propriamente o que vocês ganham por mês, mas sim o que vocês ganham por ano, que é, aliás, o que devia acontecer. Por outro lado, nós temos um esquema em que retiram-se descontos por um lado, acrescentam-se taxas por outro, de uma forma que, à partida, pelo menos, parece, para o comum dos mortais, eu não sou fiscalista, portanto, sou um mero utilizador